Eu quero começar este episódio com este combinado. Se você não vem de uma família rica, então deixe que uma família rica venha de você. Eu vou te mostrar as 4 fases da prosperidade financeira e se você está assistindo ao episódio, é possível que você esteja na primeira fase e você só sai dela quando você entende todas as fases. Então, preste atenção. Pegue um papel e caneta e anote cada palavra deste episódio se você de fato quiser prosperar. E eu te digo isso porque são fases que não são claras até que você passe por cada uma delas. E isso agora só fica para mim claro porque eu passei. E quando eu olho para trás, eu vejo como realmente a jornada para a liberdade financeira, ela não é tão evidente assim. Só que de fato, quando você entende, o jogo muda. E temos sim que buscar prosperar, afinal todos nós queremos prosperar. Agora, para alguns prosperar significa adquirir bens, para outros significa viajar, para outros ter experiências, outros ainda é simplesmente para poder prover para a família, educação dos filhos ou ainda aposentar os pais, mas o fato é que todo ser humano quer mais. Agora, olha que interessante, se todos nós queremos mais, por que só alguns conseguem? Eu já quero fazer aqui mais uma divisão de pessoas. Se você é do grupo de pessoas que acha que não há nada que você pode fazer, que você simplesmente acredita no acaso, na sorte, é vitimista ou ainda acha que o mundo está contra você, então, sinceramente, não perca tempo. Esse episódio, ele não é para você. Você vai agora fechar este episódio e vai fazer alguma outra coisa que eu sinceramente não sei o que é, mas não vai servir para você. Esse episódio, ele é para quem de fato quer entender o que a pessoa pode fazer, o que você pode fazer na sua esfera pessoal, atuando em cima daquilo que você tem hoje à sua disposição. Então, se esse é o caso, este episódio é para você. Eu vou te trazer aqui as 4 fases da prosperidade financeira, minha trajetória. Quando eu falo sobre as 4 fases, é inevitável pensar na minha trajetória em cada uma delas. Quando com menos de 30 anos eu atingi o meu primeiro milhão, eu achei simplesmente um feito fenomenal e que demoraria mais talvez uns 30 anos para o próximo milhão acontecer, mas a verdade é que os que se seguiram não demoraram 30 anos. A velocidade do ganho foi simplesmente sendo a cada vez maior. E a pergunta que fica é: por que isso? Porque a verdade é que nós aprendemos as coisas. Eu aprendi a fazer isso. Agora, isso significa que é sempre fácil? Honestamente, não é fácil. Tem fases, inclusive, na vida em que tudo parece que se desencaixa. O fluxo para você para e você tem que ser hábil o suficiente para se redesenhar, para se reencaixar. E isso já aconteceu comigo pelo menos 3 vezes. Agora, saber das fases, mais uma vez, me deixa muito mais sólido para as surpresas que a vida nos traz. Então, as 4 fases da prosperidade são: fase de número 1, dinheiro é um mistério para mim. Nessa fase, o dinheiro parece ser um grande enigma. É difícil você entender como algumas pessoas conseguem prosperar financeiramente, enquanto outras, competentes, pessoas boas, pessoas esforçadas, ficam estagnadas. Provavelmente, nesta fase, você sente que você está continuamente correndo atrás do dinheiro, mas nunca o suficiente para alcançar, de fato, o tal dinheiro, ainda os seus objetivos. É uma sensação absolutamente frustrante, afinal, muitas vezes você se sente neste fluxo contínuo sem fim de luta financeira. Aqui, nesta fase, as crenças limitantes sobre o dinheiro estão muito mais presentes do que em qualquer outra fase. É exatamente aqui que nós temos que começar pelo começo, que é por dentro de nós mesmos. Muitos crescem a vida inteira achando que simplesmente dinheiro é difícil de ganhar, ou ainda dinheiro causa problemas, dinheiro é sujo, para que eu ganhe dinheiro eu tenho que roubar, tirar de uma outra pessoa. Frases que naturalmente precisam ser removidas para que você possa avançar. Essas crenças limitantes, de fato, criam barreiras mentais que impedem o seu fluxo de prosperidade na sua própria vida. Então, entenda que antes de qualquer outra ação ou coisa concreta que você vai fazer, você vai trabalhar dentro de você mesmo, eliminando estas crenças, e você vai inverter por o que eu preciso fazer pelo mundo para que ele me devolva a abundância que eu mereço. O que eu posso entregar, você coloque de fato em primeiro lugar o ato de servir.
para sair dessa fase é fundamental começar a servir, começar a gerar valor. Isso significa encontrar maneiras de contribuir positivamente para o mundo ao seu redor. Quando você foca em resolver problemas, a atender necessidades, em servir, o dinheiro começa a fluir como uma consequência natural deste valor gerado. E olha, isso aconteceu comigo nas mais diversas áreas e nos mais diversos momentos na minha vida. Na minha carreira corporativa, eu trabalhei em empresas renomadas como Johnson & Johnson, Danone, BTG Pactual, Citibank, executivo dessas empresas, e com menos de 30 anos eu já respondia diretamente ao CEO da empresa, porque eu agregava valor à empresa e, consequentemente, eu fui crescendo profissionalmente. E aí, simplesmente, eu saí do mundo corporativo para criar algo novo. Estava sim disposto a pagar o preço necessário, aceitando ali uma queda de renda temporária para realmente fazer aquilo que eu tinha vontade naquele momento. E eu estabeleci um prazo de 2 anos para fazer o que eu tivesse que fazer e alcançar aquele patamar anterior, mas em apenas 6 meses eu já estava faturando mais mensalmente do que antes. Como empreendedor, eu simplesmente transformo a vida das pessoas e eu de fato me preocupo com o resultado delas. Assim, o resultado do Brain Power foi simplesmente em 10 anos de idade e mais de 20 mil alunos, exatamente com esta preocupação em servir, em gerar valor. Talvez você seja um dos alunos. A nossa missão é realmente transformar os nossos alunos. Mas não parou no Brain Power. Como palestrante, eu transformo o conhecimento dos colaboradores das empresas que eu vou de fato palestrar. E isso me fez simplesmente ter uma demanda constante pelas minhas palestras. Ou seja, não importa se foi nas palestras, não importa se foi como consultor, não importa se foi como professor de MBA, não importa se foi como empresário, empreendedor, não importa se foi no mundo corporativo, em simplesmente todos os lugares que eu implementei a geração de valor, eu fui recompensado. E eu quero deixar aqui um exercício prático para cada uma das fases, e o exercício prático para esta primeira fase é um exercício muito simples. Complete a seguinte frase: quando eu estava crescendo, dinheiro era... E aí você coloca as crenças que você tinha. Pode ser que quando você era criança, você perceba que você via dinheiro como algo escasso ou motivo de conflitos. Afinal, seus pais brigavam o tempo inteiro por conta de dinheiro. Entender e mudar essas crenças pode parecer algo menor, mas não é. Você não consegue entrar num lugar se você tem medo daquele lugar. O cérebro trava, o cérebro cria bloqueios concretos. Mesmo que você seja uma pessoa absolutamente cética, pragmática, técnica, entenda que o seu cérebro está aí trabalhando e fazendo o papel dele. E você tem o seu papel, que é de fato tirar as suas travas. Este é o primeiro exercício desta primeira etapa, mas tem um segundo ainda nesta etapa, que é, antes de você querer receber dinheiro, você tem que saber exatamente o que você quer entregar de valor para o mundo. E eu te afirmo, categoricamente, depois de mais de 20 mil alunos, com segurança eu te falo, é aqui que a maioria peca. A maioria simplesmente não sabe o que deveria estar fazendo e, para piorar, quando as oportunidades estão ali na frente delas, elas simplesmente demoram ou deixam passar porque elas não estão seguras, elas não sabem se é aquilo e simplesmente o tempo vai passando. Você precisa ser capaz de tomar decisões com velocidade e com confiança, e eu vejo como isso é raro. Esse mês, por exemplo, eu estou lançando um novo programa em que eu ajudo as pessoas a criarem de fato seus próprios projetos. Pessoas que não sabem muito bem para qual lado ir, para qual direção, como realmente redesenhar a sua vida em cima dos seus talentos, como gerar valor, como expandir. E por mais que seja algo absolutamente individualizado, pessoal, assertivo, direto para aquilo que realmente a pessoa precisa, a pessoa fica com medo. Fica com medo de investir, com medo de crescer, com medo do desconhecido e acaba, de certa maneira, talvez inconsciente, preferindo continuar repetindo os dias. Isso não pode acontecer. Essa é a fase 1, em que simplesmente o resumo dela é: dá medo de mudar, eu não sei para onde ir, então eu vou continuar correndo atrás do dinheiro, achando que dinheiro é sujo, achando que quem tem dinheiro simplesmente é uma pessoa que está fazendo algo de errado, escondido. Isso, obviamente, bloqueia todas as esferas e precisa ser superada. A fase 2 é: eu entendi agora o fluxo do dinheiro e ele veio. Preste atenção em cada palavra desta frase, inclusive pause e anote se precisar.
quando você toma a decisão de gerar valor, foca nos outros, entende o que eles precisam e resolve os problemas deles do seu jeito, de forma autêntica, única e comercialmente inteligente, você cresce. Nessa fase, você começa a entender como é o fluxo do dinheiro, qual é a lógica operacional do dinheiro e como ele de fato flui, compreendendo que o dinheiro é simplesmente energia e que para que você possa atrair prosperidade, você precisa estar aberto e permitir que essa energia flua através de você para outras pessoas. Você começou de fato a gerar valor e começou a solucionar problemas agregando valor ao mundo ao seu redor. E é quando você de fato percebe que ao solucionar problemas e ao agregar valor, você é recompensado. Você entendeu a lógica operacional e nessa fase o que você precisa é diferente, é aprender a lidar com as emoções ainda mais. Afinal, as suas emoções ditam as ações que você toma. Se você sente, por exemplo, ansiedade financeira, as suas ações vão refletir isso. Se você tem uma linha de pensamento, como por exemplo, eu sempre tive o suficiente, eu tenho o suficiente agora e eu sempre terei o suficiente, isso te liberta para experimentar coisas diferentes, para fazer mais. Essa abundância mental abre portas para novas possibilidades e novos recursos. A importância de um desejo ardente. De acordo com Napoleon Hill, ter um desejo ardente é simplesmente crucial para você atrair a riqueza. Esse desejo deve ser absolutamente claro e específico. Você precisa e deve estar disposto a tomar as ações necessárias para realizá-lo e é por conta disso que você tem que de fato estar livre mentalmente e emocionalmente. Visualize a sua vida ideal e como o dinheiro pode te ajudar a alcançar esta visão, porque este desejo ardente é o que atrai a energia da prosperidade para você. É nessa fase que você percebe que ao focar no valor que você pode gerar e nas soluções que você pode oferecer ao mundo, o dinheiro começa a fluir naturalmente, porque você entendeu de fato o que é gerar valor e não mais você está na tentativa e erro da fase de número 1, mas aqui você entendeu que você tem uma lógica por trás do dinheiro e que você sim precisa da mentalidade correta. Fase 3. O fluxo parou. E aqui é interessante, porque simplesmente nem sempre tudo continua de forma linear e contínua. Na verdade, raramente as coisas continuam. Tem fases na vida em que parece que tudo simplesmente se desencaixa. O fluxo de dinheiro para você e você aqui precisa ser hábil o suficiente para se reencaixar, para se redesenhar. Como eu disse, isso já aconteceu comigo pelo menos 3 vezes e é sempre um período absolutamente difícil, mas é também os maiores momentos de grande aprendizado e de crescimento. Nessa fase, o fluxo do dinheiro pode parar devido a, por exemplo, mudanças de mercado, mudanças pessoais, mudanças no ambiente, no mundo, em situações que você muitas vezes sequer consegue prever, mas é a hora em que você entende que não é mudando a situação e sim a si mesmo que você se readequa para aquela nova circunstância que as coisas têm a mera possibilidade de voltar. É um período difícil que pode durar muitas vezes de 2 a 4 anos. Durante essa fase, é necessário você aprender algo novo e se reinventar para você voltar a prosperar. É realmente um momento em que poucos conseguem passar porque simplesmente eles ficam tentando aquilo que já não mais dá certo, aquilo da fase anterior, do momento passado que não existe mais. Esse é um momento difícil de reflexão, de crescimento pessoal e abraçar a mudança de paradigma necessária. É crucial você aceitar a necessidade de se mudar. Muitas vezes nós insistimos em métodos, estratégias que de fato já não funcionam mais. E essa primeira etapa de reconhecimento pessoal é simplesmente imperativa para você se adaptar, porque a adaptabilidade é uma habilidade essencial para quem deseja prosperar financeiramente. Talvez você já tenha ouvido a frase: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, é aquele que se adapta com mais velocidade, liberando a resistência. Portanto, não ficar preso ao que já não funciona mais é fundamental. Às vezes, a resistência à mudança é efetivamente o que te impede de avançar. Talvez você já tenha tido momentos em que as coisas fluíram bem, mas agora já não estão mais fluindo e ao invés de abraçar a mudança, você fica olhando para trás, talvez com saudosismo, talvez buscando a resposta lá no passado.
e ela não está mais lá, simplesmente está para frente. É para o futuro que você deve olhar. Então, isso significa aprender novas habilidades, adotar novas tecnologias, contato com novas pessoas ou simplesmente mudar completamente o rumo do seu negócio ou a sua carreira. E, durante essa fase, você tende a sentir uma grande frustração ou um grande desânimo. Afinal, tudo ia tão bem. Por que as coisas não continuam mais como antes? Veja as dificuldades como temporárias, como oportunidades de crescimento e aprendizado, porque nada acontece na sua vida ao acaso. São, de fato, escolas, aprendizados que nós precisamos superar e só quando nós entendemos que é um aprendizado, miramos em aprender, que nós podemos superá-lo e, de fato, dar um passo adiante. Então, enfrente esses desafios de frente, bata no peito e fale: vem em mim. Eu vou para a próxima, eu vou entender o que eu preciso, eu vou aqui tomar a minha responsabilidade e vou avançar a minha vida, porque não dá para ficar parado nesta mesma etapa para sempre. Fase de número 4. Eu já me redesenhei e o fluxo voltou. Em geral, depois de você se reinventar e acertar o que tem que ser acertado, o fluxo do dinheiro volta. Você se sente finalmente em flow novamente e mais alinhado com os seus objetivos, capaz de novo de atrair a prosperidade de uma maneira sustentável. É uma fase de absoluta realização e eu vou te dizer, é a fase de maior realização, porque você fala: eu realmente superei as minhas dificuldades, eu fui maior do que eu mesmo, logo eu cresci e eu consolidei um conhecimento que era necessário para mim e agora eu consigo ver como ele foi importante e como ele pode ser usado para esta nova fase da minha vida. A importância da reinvenção é exatamente isso. Reinventar-se não é apenas só sobre mudar o que você faz, mas também mudar como você faz e principalmente como você pensa. É adotar uma mentalidade de crescimento, estar disposto a experimentar novas abordagens, aprender com os erros, e essa reinvenção é um processo contínuo e vital para você manter esse fluxo da prosperidade. Consolidação e expansão. E esse é, portanto, o momento de você colher os frutos do seu trabalho árduo e de se preparar para as novas oportunidades e as novas fases que tendem a se repetir. Afinal, este é um ciclo e você sim terá novas dificuldades, terá que aprender novamente, mas saber este fluxo, saber que ele acaba é essencial, porque senão, quando acaba junto a pessoa, a energia. Quando você fala, eu sei que isso tem um fim, duas coisas acontecem. Primeiro, você aproveita ao máximo enquanto não chegou ao fim. Isso significa dar valor àquilo que nós temos, não quando nós perdemos, mas enquanto nós temos. Esse é o primeiro. E o segundo é entender que sim terá um fim e que lá é a hora de você se reinventar. Muda completamente o seu mindset na hora que você chega neste exato momento. E aqui eu quero deixar uma dica de saideira. Um mentor é exatamente o ponto mais forte que você pode ter para que realmente você consiga surfar tudo isso de uma forma muito mais isenta. Afinal, as nossas emoções tendem a nos cegar. Muitas vezes a gente é simplesmente como se fosse um cavalo com os olhos tampados, tentando correr para algum lado, mas obviamente isso não dá certo. Um mentor, ele de fato consegue ver você por fora, entender as suas dificuldades, entender as névoas que você está simplesmente às vezes criando algo muito maior do que de fato é, entender os seus talentos, as suas particularidades e efetivamente fazer com que você coloque energia naquilo que é essencial. Eu tenho um mentor para absolutamente tudo que eu preciso fazer, porque um mentor experiente, ele pode não somente te dizer o que você faz, mas como eu sempre digo, o que, quando, que hora, quanto tempo, com qual intensidade, e ele também te permite, além dessa orientação valiosa, ele te faz evitar erros comuns e acelera o seu percurso. Ter alguém com experiência e conhecimento ao seu lado faz toda a diferença, simplesmente toda a diferença. A jornada fica muito mais proveitosa, você pode olhar, falar sobre a jornada ao invés de ficar cego. Pessoas em geral que já trilharam o caminho tendem a ser as melhores, porque simplesmente elas falam, olha, agora isso aqui vai acontecer, olha, agora existem 4 fases, talvez você chegou aqui em um momento em que simplesmente secou a fonte. Tudo bem, é normal.
essa é a hora de você fazer isso desta forma, neste momento, deste jeito, e simplesmente você faz e consegue destravar. E por fim, entenda que você não precisa se tornar uma pessoa completamente diferente para que simplesmente você mude de patamar. E é muito louco isso, porque eu olho para o meu passado, eu sou exatamente a mesma pessoa de quando eu comecei. Hoje, com muito mais liberdade financeira, com muito mais conhecimento, e eu faço o que eu não conseguia fazer antes, mas em última instância, eu sou a mesma pessoa. As pessoas que conversam comigo simplesmente falam: poxa, André, você não mudou. E de fato, eu não mudei e eu não quero mudar, eu só quero ser mais sólido por dentro. O que você precisa, portanto, é se alinhar a você mesmo, achar o seu ponto central para que você consiga também se alinhar com a sua abundância e prosperidade. Agora, se você realmente quiser dar um passo além, aqui é só para você. Quem não quer dar um passo além, nem precisa continuar, porque neste mês tem algo especial para realmente quem quer falar: não, eu vou agora reorientar a minha vida, redesenhar e efetivamente dar um passo significativo. Chega de ficar girando em falso e não avançar. Nesse mês, nós estamos separando, desplugando do nosso programa mais valioso, que se chama YouScale, em que ao longo de 6 meses eu desenho o projeto de uma pessoa e acompanho a implementação, mas neste mês existe algo bem especial, que é a sessão de diagnóstico de uma forma separada. Nós estamos comercializando esta sessão para que eu possa avaliar o seu momento, entender os seus valores, entender o seu talento, a sua particularidade, a sua forma de se comunicar, para que realmente seja criado um projeto alinhado a você, para que você não tenha que deixar de ser você para gerar valor, porque simplesmente isso não é sustentável, e que efetivamente você possa ter clareza de para qual direção colocar a sua energia. E para entender como tudo isso vai funcionar, é só você clicar no link que está no comentário fixado ou na descrição aqui desse episódio, conversar com a nossa equipe para entender como é que vai funcionar essa dinâmica e efetivamente cair para dentro, redesenhar e reiniciar, mas agora com estratégia, com direção, e se jogar no mundo que ele aguenta. E se você gostou desse episódio, então clique aqui embaixo no like, se inscreva aqui no canal ativando as notificações e escreva aqui embaixo a palavra plano, se você quiser o nosso próximo episódio aqui sobre, de fato, como montar um plano de ação prático em cima de tudo isso que eu acabei de comentar. Então eu aguardo aqui embaixo a sua palavra plano, afinal, se ninguém quiser, eu não vou fazer esse vídeo agora. Se nós conseguirmos aqui mais de 100 palavras plano nesta semana, eu faço esse episódio. E para que de fato você já dê a sequência, clica aqui em como se tornar uma referência no seu mercado, que eu vou te mostrar exatamente como é que você já começa a construir e se diferenciar para realmente conseguir gerar muito mais impacto e valor para o mundo. E como eu sempre digo, se joga no mundo que ele aguenta.